Bob, uma coisa pra gente, Em por resumo, favor. como conversar com um fascista? Vocês têm algum em casa? Então, em casa é o laboratório. Gente, se vocês conseguirem conversar com o fascista que tem na casa de vocês, com quem vocês têm que jantar de vez em quando, almoçar e tal, passar uns dias, então, olha, eu recomendo que vocês entrem assim para a política no sentido da revolução, porque é muito difícil. O Adorno, Theodor Adorno, que fez aquela pesquisa sobre a personalidade autoritária. Deputado João Willis, um plebiscito sobre o casamento gay. Qual que é a sua opinião? O plebiscito seria uma tragédia, né? Porque se a gente for usar plebiscito para, digamos assim, avaliar os temas principais da sociedade, a gente vai ver que a população que não é devidamente informada, não é informada de maneira correta, de maneira precisa, vai, por exemplo, aprovar a pena de morte, vai aprovar a redução da maioridade penal. Ou seja, a gente não pode deixar na mão de uma sociedade que não é bem informada determinados temas. Então, o tema do casamento civil entre homossexuais também não pode ser deixado para um plebiscito, porque as pessoas não estão bem informadas. Olha, a resistência, a gente vai lidar com a resistência com o debate, promovendo o debate, que é fundamental, tentando esclarecer as mentes desses deputados em relação ao tema. Eu acho que os deputados partem da mesma ignorância e dos mesmos preconceitos que a grande maioria da sociedade parte. Deputado João Willis, muito obrigada pela entrevista. Já está sendo chamado ali para abrir o seminário no auditório Nereu Ramos. Muito obrigada. Nos anos 40, nos Estados Unidos, saiu dizendo o seguinte, que, não sei se vocês conhecem isso, vão na internet, vocês põem lá, vocês vão ver. Então, eles fizeram aquela pesquisa, ele e outros caras, assim, entre a filosofia, a psicanálise, a psicologia, bando de gente lá, e aquela pesquisa falava justamente o potencial fascista dos americanos, porque eles perceberam que seria interessante ver aquilo que estava acontecendo na Alemanha, o nazismo alemão, o ódio aos judeus, aos ciganos, aos negros, ao mundo, enfim, às pessoas com problemas físicos. Negócio aterrador, e eles resolveram pesquisar isso nos Estados Unidos. E chegaram à conclusão que os americanos eram iguaizinhos aos alemães. Eles seriam capazes das mesmas coisas. Eles chamaram então de escala F, a escala fascista. Quer dizer, tentaram medir o potencial fascista. E aí o Adorno escreve dizendo assim, olha, está surgindo, tem uma figura aí que é um novo tipo psicossocial, que é o fascista em potencial. Ele não é fascista, assim, tipo, vamos colocar os judeus dentro de uma câmara de gás agora, já, ou vamos botar os negros todos para serem escravos de novo, ou vamos botar as mulheres tudo para ficar dentro de casa, só parindo filho. Desculpem eu falar assim, tá, gente, que eu estou falando rápido. Podia falar num tom mais elegante, né? Mas tem uma hora que você já vai para o boteco, né? Começa a... Então, quando o Adorno fala isso, ele coloca assim, o fascista potencial é aquele sujeito, por exemplo, com quem a gente não consegue conversar. Porque o fascista potencial, por exemplo, ele já não gosta de uma conversa. Ele não gosta. Qual é o padrão de conhecimento com o qual ele se auto-organiza? O conhecimento paranoico, que é o conhecimento em que tudo está pronto. Então, e ele olha o mundo à luz da sua própria vida, né? Então, ele aprendeu, porque se ele teve uma religião, se ele teve uma família, se ele está numa classe social, ele interpreta o mundo à base daquilo que ele experimentou. É verdade que a gente interpreta o mundo à base das nossas experiências mais básicas, mas existem experiências que permitem ampliar os nossos horizontes. O fascista, ele não gosta de ampliar os horizontes. Nunca. Então, por exemplo, eu noto muitos que têm ódio, por exemplo, do Jean Willis. É um negócio impressionante como a figura do Jean Willis desperta um ódio fascista. O que tem no Jean Willis que as pessoas não gostam? O fascista potencial não gosta de alguém aberto para conversa. Já? Vamos lá conversar com o deputado João Willis. Olha ele. João Willis. Me filma de frente. Fala aqui com a gente. Você não precisa ficar fugindo hoje. Ué, tá fugindo de mim? Que isso, deputado? Tá fugindo de mim? Ué, fugiu, gente. O que eu posso fazer? Eu queria perguntar por que ele fugiu de mim no dia da CPI. Me viu, saiu correndo. Nossa, não dá pra entender. Ou será que dá? Voltou. Filma. Ah, tá bom. Ele foi chamar a segurança pra ficar perto dele.
de dar uma entrevista. Eu sou uma perigosa criminosa, gente, muito perigosa. Ele chamou a Eu não gente de posso ficar bandido por hoje perto. porque a gente estava algemado na coisa. Queria saber se ele falou na nossa Cheguei cara. uma mulherzinha, cheguei perto, ele saiu correndo, foi buscar segurança lá, ó. Olha o segurança E aí, dele lá. Gente, você viu Segurança isso? da Câmara, Eu entendeu? cheguei perto, ele saiu correndo e voltou com 2 seguranças. Gente, ficou com medo só de eu chegar perto, eu sou uma lady, gente, que isso? Não dá pra entender. Isso é muito violento, Beatriz. Você podia pegar ele pelos cabelos, os cachinhos dourados. Gente, ó, isso aqui tá animado, viu? Não gosta de alguém feliz. Não gosta de alguém corajoso. Não gosta de alguém que mostra que o que ele pensa absolutamente não faz sentido. Você acha que um dia vai dialogar com Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho dificílimo. Não vou dialogar, não. Porque, como eu disse pra você, ele é uma expressão caricata do fascismo. O fascismo não abre diálogo, entendeu? Quem é mais radical, você ou ele? Eu não sou radical. Eu não me considero uma pessoa radical. Para ele, você é. Eu acho que ele é equivocado, ele não conhece os termos de radicalidade. Deputado, o senhor senta no lado direito, João Willis senta no lado esquerdo. Vocês não têm a chance de vir até o centro para convergir? Olha, eu nunca fugi dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes que eu entro aqui, eu cruzo no corredor, ele vira a cara para mim, ok? E eu estou disposto a conversar com ele. Eu não sou homofóbico, mas o que parece é que ele é heterofóbico. João Willis, estou do teu lado aí. Eu tava do lado dele, mudou de assento aqui. Doze B. Estou do meu lado aqui. Mudou de assento. Eu estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário. Conversar significa entrar em entendimento? Em algumas coisas até poderíamos, por que Por não? exemplo, Eu acho difícil, né? Vai depender do poder de persuasão dele. Nas propostas que ele daquilo defende... que ele defende, o que o senhor poderia Não, concordar? vou falar dos projetos que ele tem aqui dentro, nada. Como, por exemplo, cirurgia de mudança de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. Como conversar com um fascista, portanto. O fascista é inabordável como um paranoico. E por quê? Por quê? Tem um termo altamente importante, assim, muito importante na filosofia, ou em filosofia, que é o termo burrice. A burrice já foi classificada em Kant, por exemplo, no ensaio sobre as doenças mentais. A burrice é um tipo de doença mental, tá? Nada contra as doenças mentais. Elas podem ser muito ricas, muito bonitas, muito interessantes, mas elas podem também ser muito sofridas. Agora, a burrice é uma coisa que, em geral, não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. E ela já implica, não é verdade, gente, ela implica já uma falta de abertura para o outro. Porque a pessoa inteligente, ela se posiciona na atenção. A atenção é um signo de inteligência. Então, eu presto atenção, tento entender. Por quê? Porque eu posso entender. Aquele que não tenta entender é porque ele não pode entender. Ele não pode entender. Vocês imaginam o que é a impotência de uma pessoa que não pode entender? Eu tava do lado dele, mudou de assento aqui. Doze B. Estou do meu lado aqui. Mudou de assento. Eu estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário.
conversar significa entrar em entendimento? E algumas coisas até poderíamos, por que Por não? exemplo, Eu acho difícil, né? Vai depender do poder de persuasão dele. Nas propostas que ele daquilo defende... que ele defende, o que o senhor poderia Não, concordar? vou falar dos nada, dos projetos que ele tem aqui dentro, nada. Como, por exemplo, cirurgia de mudança de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. Como conversar com um fascista, portanto. O fascista é inabordável como um paranoico. E por quê? Por quê? Tem um termo altamente importante, assim, muito importante na filosofia, ou em filosofia, que é o termo burrice. A burrice já foi classificada em Kant, por exemplo, no ensaio sobre as doenças mentais. A burrice é um tipo de momento em que tudo está pronto. Então, e ele olha o mundo à luz da sua própria vida, né? Então, ele aprendeu, porque se ele teve uma religião, se ele teve uma família, se ele está numa classe social, ele interpreta o mundo à base daquilo que ele experimentou. É verdade que a gente interpreta o mundo à base das nossas experiências mais básicas, mas existem experiências que permitem ampliar os nossos horizontes. O fascista, ele não gosta de ampliar os horizontes. Nunca. Então, por exemplo, eu noto muitos que têm ódio, por exemplo, do Jean Willis. É um negócio impressionante como a figura do Jean Willis desperta um ódio fascista. O que tem no Jean Willis que as pessoas não gostam? O fascista potencial não gosta de alguém aberto para conversa. Já? Vamos lá conversar com o deputado Jean Willis. Olha ele. Jean Willis. Me filma de frente. Vamos lá. Jean Willis, fala aqui com a gente. Você não viu que a gente bandido hoje? Ué, tá fugindo de mim? Que isso, deputado? Tá fugindo de mim? Ué, fugiu, gente. O que eu posso fazer? Eu queria perguntar por que ele fugiu de mim no dia da CPI. Me viu, saiu correndo. Nossa, não dá pra entender. Ou será que dá? Voltou. Filma. Tá bom. Ele foi chamar a segurança pra ficar perto dele, pra poder dar uma entrevista. Eu sou uma perigosa. Fala uma coisa pra gente, Em resumo, como conversar com um fascista? Vocês têm algum em casa? Então, em casa é o laboratório. Gente, se vocês conseguirem conversar com o fascista que tem na casa de vocês, com quem vocês têm que jantar de vez em quando, almoçar e tal, passar uns dias, então, olha, eu recomendo que vocês entrem assim para a política no sentido da revolução, porque é muito difícil. O Adorno, Theodor Adorno, que fez aquela pesquisa sobre a personalidade autoritária. Deputado Jean Willis, um plebiscito sobre o casamento gay. Qual que é a sua opinião? O plebiscito seria uma tragédia, né? Porque se a gente for usar plebiscito para, digamos assim, avaliar os temas principais da sociedade, a gente vai ver que a população que não é devidamente informada, não é informada de maneira correta, de maneira precisa, vai, por exemplo, aprovar a pena de morte, vai aprovar a redução da maioridade penal. Ou seja, a gente não pode deixar na mão de uma sociedade que não é bem informada determinados temas. Então, o tema do casamento civil entre homossexuais também não pode ser deixado para um plebiscito, porque as pessoas não estão bem informadas. Olha, a resistência, a gente vai lidar com a resistência com o debate, promovendo o debate, que é fundamental, tentando esclarecer as mentes desses deputados em relação ao tema. Eu acho que os deputados partem da mesma ignorância e dos mesmos preconceitos que a grande maioria da sociedade parte. Deputado Jean Willis, muito obrigada pela entrevista. Já está sendo chamado ali para abrir o seminário no auditório Nereu Ramos. Muito obrigada. Nos anos 40, nos Estados Unidos, saiu dizendo o seguinte, que, não sei se vocês conhecem isso, vão na internet, vocês põem lá, vocês vão ver. Então, eles fizeram aquela pesquisa, ele e outros caras, assim, entre a filosofia, a psicanálise, a psicologia, bando de gente lá, e aquela pesquisa falava justamente o potencial fascista dos americanos, porque eles perceberam que seria interessante ver aquilo que estava acontecendo na Alemanha, o nazismo alemão, o ódio aos judeus, aos ciganos, aos negros, ao mundo, enfim, às pessoas com problemas físicos. Negócio aterrador, e eles resolveram pesquisar isso nos Estados Unidos. E chegaram à conclusão que os americanos eram iguaizinhos aos alemães. Eles seriam capazes das mesmas coisas. Eles chamaram então de escala F, a escala fascista. Quer dizer, tentaram medir o potencial fascista. E aí o Adorno escreve dizendo assim, olha, está surgindo, tem uma figura aí que é um novo tipo psicossocial, que é o fascista em potencial.
Ele não é fascista, assim, tipo, vamos colocar os judeus dentro de uma câmara de gás agora, já, ou vamos botar os negros todos para serem escravos de novo, ou vamos botar as mulheres tudo para ficar dentro de casa, só parindo filho. Desculpem eu falar assim, tá, gente, que eu tô falando rápido. Podia falar num tom mais elegante, né? Mas tem uma hora que você já vai para o boteco, né? Começa a... Então, quando o Adorno fala isso, ele coloca assim, o fascista potencial é aquele sujeito, por exemplo, com quem a gente não consegue conversar. Porque o fascista potencial, por exemplo, ele já não gosta de uma conversa. Ele não gosta. Qual é o padrão de conhecimento com o qual ele se auto-organiza? O conhecimento paranoico. Que é o conhecimento. Perigosa, criminosa, gente. Muito perigosa. Ele chamou a gente de bandido hoje porque a gente estava algemado na coisa. Queria saber se ele falou na nossa Cheguei cara. uma mulherzinha. Cheguei perto. Ele saiu correndo. Foi buscar segurança lá, ó. Olha o segurança E aí, dele lá. Gente, você viu Segurança isso? da Câmara, Eu cheguei perto, ele saiu correndo, voltou com 2 seguranças. Gente, ficou com medo só de eu chegar perto. Eu sou uma lady, gente. Que isso? Não dá pra entender. Isso é muito violento, Beatriz. Você podia pegar ele pelos cabelos, os cachinhos dourados. Gente, ó, isso aqui tá animado, viu? Não gosta de alguém feliz. Não gosta de alguém corajoso. Não gosta de alguém que mostra que o que ele pensa absolutamente não faz sentido. Você acha que um dia vai dialogar com Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho dificílimo. Não vou dialogar, não. Porque, como eu disse pra você, ele é uma expressão caricata do fascismo. O fascismo não abre diálogo, entendeu? Quem é mais radical, você ou ele? Eu não sou radical. Eu não me considero uma pessoa radical. Para ele, você é. Eu acho que ele é equivocado, ele não conhece os termos de radicalidade. Deputado, o senhor senta no lado direito, João Willis senta no lado esquerdo. Vocês não têm a chance de vir até o centro para convergir? Olha, eu nunca fugi dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes que eu entro aqui, eu cruzo no corredor, ele vira a cara para mim, ok? E eu estou disposto a conversar com ele. Eu não sou homofóbico, mas o que parece é que ele é heterofóbico. João Willis, para do teu lado aí.